Okay, we are live now. Live e live para nosso programa de boa noite. Como se preparar para dormir bem na noite. Vimos que um dos assuntos que devemos cuidar bem antes de dormir é o arrependimento antes de adormecer mesmo. Devemos se arrepender. Uma hora em hebraico se chama teshuvah. Devemos fazer teshuvah, confissão, lembrar daquilo que nós erramos e depois isso facilita uma noite mais sossegada, mais calma. Mas logo vem uma pergunta: será que pensar das nossas falhas, nossos pecados antes de dormir vai ajudar a dormir bem à noite? Será que isso não vai deixar a gente tão irritado? Vai ser difícil para se acalmar. Vamos ficar chorando, se culpando a noite inteira. Por que nossos sábios, que entenderam tão bem o psique humano, decidiram que antes de dormir é a hora do arrependimento? O que está por trás disso? Que tipo de arrependimento devemos sentir à noite? Nós vamos ver que arrependimento da noite tem um ângulo diferente e um conceito um pouco diferente daquilo que sempre sentimos antes e durante o nosso arrependimento. As pessoas é comum eles falar: eu não deveria. Se eu ia saber se isso assado, jamais queria fazer aquilo. Pessoas ficam pensando sempre sobre o passado e se culpando por que eles fizeram alguma coisa errada. E cada vez tentando se explicar que aquilo deve nos incomodar porque foi uma burrice mesmo. Mas os outros iam dizer para a gente: o que vocês estão se preocupando tanto? Vamos deixar aquilo que já aconteceu, vamos deixar aquilo morrer. Nós sabemos que o tempo viaja numa direção só. Não tem como voltar no tempo. Se aconteceu, aconteceu. Aconteceu e já era. Não tem nada para fazer sobre aquilo. Por isso, muitas pessoas iam nos dar um bom conselho. Não precisa se tormentar, não precisa se enervar e ficar triste sobre o passado. Deixa o passado ser o passado. Se queremos que seja o passado, não, é o passado de qualquer maneira. E por que resmungar, reclamar e se culpar sobre o passado? Mas mesmo quando ouvimos esse tipo de conselho, isso não nos acalma. Continuamos se culpando sobre o passado, trazendo o passado de volta para nós, viver o passado. E de novo esses pensamentos: se tivesse eu sabendo naquele tempo o que estou sabendo hoje, jamais que isso aconteceu, pensamentos assim. Mas por que não tem aquele sentimento de let go, larga do passado, esquece do passado? As leis da física, o que era, era. Não tem como corrigir. Por isso, esquece daquilo e vai tocar tua vida para frente. Mas nós não conseguimos. Temos muita dificuldade de largar o passado. Por quê? Porque há algo dentro de nós que transcende o físico. O ser humano, ele é composto de corpo e alma, matéria e espírito. O casamento de corpo e alma. E sentimos que o nosso espírito, a nossa alma, que fica exigindo de nós: não esquece do teu passado. O passado pode ser consertado.
é a nossa ligação com o nosso lado espiritual, que é a essência da nossa vida, que nos fornece, nos proporciona uma possibilidade de arrependimento, a capacidade de voltar e de uma forma retroativa transformar o significado de nossos atos passados e experiências que já eram e torná-los algo correto e favorável. É nosso lado espiritual que nos oferece essa possibilidade. Sabemos que não somente o ser humano possui corpo e alma. Tudo que Deus criou tem corpo e alma. O corpo de tudo é seu assunto físico, vamos dizer o seguinte. Dimensões físicas. A alma é o significado. Quando se fala alma do negócio, significa o conteúdo, o significado. A verdade que ela expressa, a função que ela executa e o motivo por qual ela foi criada. Isso chamamos de alma, ou razão d'être. Por que realmente ela existe? Vamos pegar um exemplo para entender melhor a diferença de corpo e alma. Uma pessoa está andando numa ruezinha escura, de repente vem um ladrão na sua frente, ele ameaça com uma faca. A faca que pode destruir a vida. Mas, uns 100 metros desse lugar tem um hospital. No hospital, nessa hora, tem um cirurgião que também está usando uma faca para fazer uma cirurgia sobre um paciente que essa cirurgia pode salvar a sua vida. O corpo desses atos é igual. Um homem com a faca abrindo a barriga, por exemplo, de uma outra pessoa. Mas quando olhamos a alma desse ato, é totalmente diferente. É algo totalmente positivo e favorável, e o outro é totalmente cruel e ruim. Ou seja, o ser humano é algo que foi criado com alma, como espírito, e ele pode imbuir sentido nos atos que ele pratica. Não existem coisas que acontecem por si só. Quando elas acontecem, tem uma razão por que eles acontecem. Tem sentido para aquilo. Eles têm um objetivo. Nossos atos possuem um objetivo. Por isso, o mesmo ato, ele pode representar intenções diferentes, objetivos e finalidades diferentes. E são essas as intenções que chamamos a alma do negócio. E por isso, quando se fala sobre o corpo de nossos atos, aquilo já era. Não tem como apagar e não tem como consertar. O corpo é corpo. É um ato. E sobre esses atos, é verdade, tempo viaja num sentido só. Mas quando se trata sobre a alma do negócio, isso pode ser mudado. Nós podemos voltar em tempo para redefinir o significado daquilo que aconteceu. Isso temos um poder acima do tempo. Podemos transcender o tempo e corrigir o passado quando se trata sobre a alma do assunto. Uma pessoa, por exemplo, dormiu demais, perdeu a hora, perdeu o voo que ele precisava tomar e não chegou para aquela reunião que é tão importante. Com isso, ele perdeu até o emprego dele. Quando ele perdeu o emprego, ele pode se perguntar o que é o significado desse assunto. É um fato que eu dormi demais, eu perdi a reunião, mas ele pode começar a pensar, sabe o quê? Já que eu estou nessa situação, estou chegando numa conclusão
que talvez foi muito bom eu perder essa reunião, porque na realidade não gostei muito desse emprego. Talvez meu subconsciente teve um grande efeito sobre mim, que eu perdi o appointment, a hora marcada, porque não estou gostando muito de emprego. E quem sabe isso é uma oportunidade de eu procurar um emprego diferente e usar minhas capacidades e dons que Deus me deu de uma forma mais construtiva. A pessoa voltou em tempo e transformou aquilo que na prática ele dormiu demais, mas aquilo se tornou um ato que acordou a pessoa para uma outra realidade. O sentido e a alma que nós colocamos depende de nós. O fato é que ele dormiu mais uma hora, mas será que isso ele dormiu mais ou ele se acordou para uma outra realidade? Depende de qual que vai ser a alma e o conteúdo que a pessoa vai colocar nos seus acontecimentos. Pode acontecer, por exemplo, pessoas que têm uma discussão. Essa discussão foi longe demais. E um deles falou palavras que jamais que deveria falar. Próximo dia ele se acorda, ele vai para seu amigo e pede desculpa. E o outro lhe perdoa. Fala, você está perdoado, esquece. Para mim isso nada, esquece. Mas ele não se perdoa. E ele pensa o seguinte, eu falei aquilo. Como que eu cheguei no ponto que tudo bem, o outro me perdoa, mas eu não estou me perdoando. Aquilo deve me colocar numa realidade que tem muito que eu tenho que consertar. Por isso, se pega um assunto que na essência foi ruim, mas você volta no tempo para transformar algo que era totalmente desagradável e trouxe uma falta de harmonia para uma forma de você poder não somente perdoar o passado, mas ganhar um amor e respeito para teu amigo que você nunca teve igual. Quando olhamos do lado material, o passado já era. E o tempo é absoluto. E viaja numa direção só. Mas quando olhamos do lado espiritual, podemos e devemos corrigir o passado. E usar o passado como alavanca para poder cada vez conseguir alturas mais e mais. É esse tipo de chuva que a noite é importante para nós. Não somente sofrer por causa dos nossos pecados. Isso realmente não vai deixar a gente dormir. Mas para poder voltar para aquilo que aconteceu antes. E extrair o bem que tem naquilo. Para construir nossas vidas e dar sentido para aquilo que aconteceu. Isso nos traz uma calma enorme. E essa é uma meditação que nós devemos fazer antes de dormir. O que aconteceu comigo durante o dia? Mesmo assuntos que não foram muito favoráveis, o que eu posso aprender para eles para tornar aquilo algo benéfico para mim? Corrigir o sentido daquilo para se tornar algo benéfico. Isso vai nos ajudar para dormir bem à noite, com calma mesmo. Tentam uma vez, vocês vão ver que isso realmente nos ajuda para relax. E relax significa dormir bem. Boa noite a todos e uma boa noite mesmo.